Oi, gente, bom dia. Tô eu aqui de novo para a gente dar continuidade ao capítulo que fala sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos recapitular o que você viu na aula passada? Bom, na aula passada você viu que a Inglaterra descobriu o comércio ilegal praticado pelos colonos do norte, né? O comércio triangular. Ela tinha também acabado de sair de uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos e ela acabou unindo o útil ao agradável. Ela precisava recuperar um pouco do dinheiro que ela havia gasto e também precisava punir os colonos pelo comércio ilegal. Então ela criou uma série de leis, uma série de impostos para punir os colonos que viviam onde hoje é o território dos Estados Unidos. Então ela criou a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá e as leis intoleráveis. O próprio nome já diz, foi a gota d'água para que os colonos passassem a lutar por algo maior, que era a independência. Então, na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto referente à independência dos Estados Unidos, que é na sua página 21, tá? Abre sua apostila, que nós vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Bom, lá em cima no título, você vê o nome Processo de Emancipação Política. Depois da criação das leis intoleráveis, que os colonos deveriam pagar todo o carregamento de chá que foi jogado no mar e também dar abrigo a oficiais ingleses, eles ficaram muito revoltados com essa ordem que a Inglaterra impôs a eles. Então eles se organizaram numa grande reunião, num grande congresso, chamado Congresso da Filadélfia. Chamado Congresso da Filadélfia porque aconteceu na Filadélfia. E ali, nesse congresso, eles discutiram, estavam muito indignados, muito revoltados com a Inglaterra pelos impostos que ela criou. E ali eles começaram a traçar estratégias do que eles poderiam fazer. Nesse primeiro congresso, eles ainda não tocaram no assunto de independência. Eles queriam fazer uma primeira tentativa antes de lutar por independência, que seria pedir à Inglaterra para que ela desfazesse as leis que ela criou. Se ela anulasse a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá e as leis intoleráveis, eles ficariam de boa e continuariam na sua postura de colônia. Então, discutiram, falaram sobre suas estratégias, mandaram os seus pedidos para a Inglaterra, pedindo para que a Inglaterra revogasse as leis. Bom, você já imagina que a Inglaterra não revogou, pelo contrário, bateu o pé e disse que as leis estavam criadas e que ela não iria voltar atrás. Aí, passado um tempo, perceberam que a Inglaterra não iria desfazer o que ela havia criado. Eles se organizaram no segundo congresso da Filadélfia, onde lá eles perceberam que não iam ter jeito e eles já traçaram estratégias para lutar por independência. Bom, mas acredito que você esteja se questionando aí na sua casa. Como que pode 13 colônias conseguir superar e ganhar de uma potência tão grande como a Inglaterra? Porque é claro que ela não vai dar a independência de mão beijada. Uma guerra vai ter que ser travada para que a independência aconteça. Mas, por mais que eles sejam 13 colônias, eles não têm o mesmo poder financeiro, eles não têm as mesmas táticas de guerra, eles não têm tantos armamentos disponíveis. Como que eles vão conseguir vencer de uma potência tão grande como a Inglaterra? É aí que vai entrar na jogada uma antiga inimiga da Inglaterra. Você lembra da Guerra dos 7 Anos, que eu comentei com você na videoaula passada? Foi uma guerra travada entre Inglaterra e França, justamente. A Inglaterra saiu vitoriosa. Então você imagina a amargura que a França não está por ter perdido aquela guerra. O que a França vai fazer agora? Para espizinhar a Inglaterra e para se vingar dela, a França vai ajudar as 13 colônias a se tornarem independentes. Isso mesmo, as 13 colônias vão ganhar essa guerra com a ajuda da Inglaterra, tá?
com a ajuda da França, que era inimiga da Inglaterra. Então parece que tudo vai acontecendo a favor das colônias para que elas consigam se livrar do poder inglês, ok? Vamos grifar alguns trechinhos importantes na página 21. Em 1774 foi organizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia. Parágrafo de baixo. Nessa ocasião foi direcionada ao rei inglês uma petição contra as medidas inglesas. Contudo, o documento declarava por fim a lealdade dos participantes ao rei. Então você vê que nesse primeiro congresso eles não querem a independência definitiva, querem somente que a Inglaterra desfaça as leis que ela criou. Mas vocês sabem que a Inglaterra não voltou atrás. Continua grifando um trechinho desse parágrafo comigo. A Inglaterra rejeitou a proposta do documento e os colonos então organizaram grupos armados. Realizado em 75, também na Filadélfia, o segundo Congresso Continental contou com a participação das 13 colônias. Os integrantes chegaram à conclusão de que a separação era a única via possível. Então agora, no segundo congresso, eles falam definitivamente em independência. Parágrafo de baixo. Independência declarada não era uma independência garantida. Havia um grande número de soldados ingleses entre os colonos e a Inglaterra não estava disposta a perder suas colônias facilmente. Então você vê que a Inglaterra resistiu o máximo que ela pôde, ela não entregou a independência de mão beijada. Lá embaixo, os colonos contaram também com a ajuda de espanhóis e franceses. Os dois reinos europeus eram inimigos da Inglaterra e auxiliaram os colonos com soldados e armas e acabaram mudando os rumos do conflito. Vira a folha, que agora nós vamos falar sobre realmente a chegada da independência. Então, depois de travar uma longa guerra contra os colonos, a Inglaterra definitivamente perdeu e os colonos declararam sua independência. Quando a independência chegou, eles declararam um documento, escreveram um documento chamado Declaração de Direitos, onde ali eles diziam os rumos que a Inglaterra iria, que os Estados Unidos iria seguir. Esse documento foi redigido baseado nas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, que foram essas ideias que motivaram os colonos a lutar por independência. Mas olha que coisa curiosa. Os colonos foram motivados pelas ideias iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade. Só que na hora de redigir o documento, eles não aboliram a escravidão. Então eles defendem a liberdade, mas eles não colocam a liberdade em prática. A escravidão continuou existindo nos Estados Unidos e a abolição só vai vir um bom tempo depois. A Declaração de Independência é um documento de suma importância para a história dos Estados Unidos e apresenta uma série de intenção dos colonos. Era preciso promover instrumentos que garantissem a formação da nação com base na representação popular. Além da escolha da bandeira, na época com 13 estrelas, foi dada atenção à elaboração de uma Constituição para o país. Os debates a respeito da Constituição foram muitos e questionavam principalmente o papel do governo. Em 1791, foram feitas as primeiras 10 emendas na Carta e desde então a Constituição estadunidense permanece a mesma até a atualidade. Ainda que a democracia estadunidense fosse seletiva e não universal como se propunha, foi vista como uma das mais avançadas do mundo. A primeira Constituição que foi elaborada nessa época é a que vigora até hoje. Claro, sofreu algumas adaptações, porque o mundo hoje é muito mais moderno, tem crimes relacionados à internet, mas a base da Constituição ainda é a mesma. O Brasil já passou por várias. Tivemos ao longo da nossa história 7 constituições e mesmo assim ela não funciona como deveria. A gente sabe, infelizmente, disso. Bom, mas eu quero que vocês fiquem muito atentos em relação à escravidão, que foi um tópico muito questionado, mas nesse ponto a escravidão ainda se manteve. Nós vamos falar da abolição da escravidão nos Estados Unidos mais para frente, tudo bem? Bom,
Acabamos com esse capítulo, espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição algumas páginas de deveres para vocês fazerem. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.